Olá, boa noite, seja bem-vindo, queridos. Boa tarde, boa madrugada, bom dia para vocês que estão me assistindo aí, independente do horário que vocês estiverem me assistindo. Nós estamos gravando esta aula justamente estará acontecendo na primeira aula no sábado do curso de vocês, de primeira turma, né, do Seminário Teológico, e também serve para todas as pessoas que puderem ou desejarem aprender sobre os passos e os pensamentos dos grandes sociólogos que estão aí na nossa sociedade ou que já passaram por ela. Talvez você tenha já uma larga experiência sobre a sociologia ou sobre o pensamento sociológico, para você não haverá tanta dificuldade. Mas mesmo assim, se você tiver interesse, pode continuar conosco, que é de grande oportunidade, muito bom para que nós possamos estar aí falando sobre a sociologia, a todas as regras de meios sociais, de tudo aquilo que envolve os fatos, as regras, os modos de vida, os modos sociais em que vivemos e somos submetidos, para que haja uma melhor convivência. Regras na igreja, regras simples de sociedade, obediências. Estamos aí passando por uma situação de pandemia e nós sabemos que lá na frente nós aprenderemos muito sobre as regras estabelecidas durante a pandemia e a importância das regras de pandemia que existiram e que existem para que nós possamos viver em sociedade e não estar prejudicando o nosso próximo, contaminando o próximo e assim por diante, tá bom? Então, é por isso e por outras situações que nós estaremos fazendo o estudo da sociologia. Introdução à sociologia na tela aqui já para vocês. E junto já a etimologia. O que é a etimologia? São os significados das palavras que nos dão aí a ideia, né, da sociologia, o porquê da sociologia, o porquê surge a sociologia, a importância da sociologia. Latim, socios, sociedade. Grego, logos, estudos. Então, o estudo da sociedade. Continue comigo ainda no slide, que aí vem o histórico. Aqui está o histórico, né, da sociedade, da sociologia, aparecendo aí para você. E aí o slide já de uma fábrica. Analise comigo, faça análise comigo aqui justamente agora da fábrica que aqui aparece. Olha que aqui do teu lado aqui esquerdo, vai aparecer uma senhora, né, como se fosse ali manuseando os fios de tear, né, daquela máquina antiga de tear. Aqui, logo aqui abaixo, bem aqui no pé, né, na região onde estão os pés da senhora, da trabalhadora, tem aí uma roda, né, uma das rodas que era aonde fazer o giro para a máquina de tear. Lá à frente também um outro trabalhador que também faz o processo semelhante. Lá à frente também uma outra senhora que parece fazer o mesmo trabalho, só que uma outra mesa. E lá à frente uma roda maior que faz a engrenagem das rodas pequenas. Ó, a roda maior passa, está lá em cima as rodas pequenas, ela faz como se fosse aquelas rodas antigas, né? De máquina de costura, né? Quem costura há muito tempo já costurou em uma máquina de costura, lembra daquela pisada que você dava da máquina, né? Ali era um pedal e você ia pisando naquela máquina, ia girando aquela roda e automaticamente já ia fazendo a costura, né? A costureira tinha que acompanhar o passo da costura que ia sendo feita ali justamente na máquina de costura, tá bom? Então é isso daí tudo o que acontece dentro da máquina de tear e dentro de todo o trabalho de mão de obra que existia das máquinas de tear antes da revolução aqui, da revolução industrial, ok? Vamos passar para o próximo slide antes de voltar aqui para mim. Qual que é o contexto histórico que acontece aqui este fato? O contexto histórico que acontece esse fato é dentro da revolução industrial do século XIX. Quais são as repercussões?
É o fim do produtor independente, né? Agora já o produtor não é independente, não está isolado, não está sozinho. Ele está trabalhando juntamente com outras pessoas para que ele possa fazer a sua produção. O êxodo rural e explosão demográfica urbana, as pessoas saem do campo e passam a vir para a cidade, passam agora a povoar a cidade começa a ser mais, não só povoada, mas populosa, começa a crescer em número de habitantes. Existe o processo de proletariação, as pessoas deixam no campo onde era proprietário das suas próprias terras, fazendas, sítios, animais domésticos, animais de produção, e passam agora a ser empregados, ser funcionários dentro de algumas empresas, indústrias. A miséria começa a fazer parte da vida deste ser humano, que são as doenças, às vezes pelas fábricas mal cuidadas, a falta de higiene na hora da alimentação, a falta de cuidar com o próprio corpo, os pés no chão, almoçando às vezes comidas azedas, comidas estragadas ali dentro das próprias fábricas. A prostituição, que muitas dessas mulheres, muitas dessas pessoas às vezes entregavam seus próprios corpos para a sua subsistência. Suicídios começaram a ser frequentes porque as pessoas não conseguiam às vezes produzir o suficiente, o alcoolismo, a violência, etc, que daqui a pouco eu já vou fazer mais assim uma explicação, uma explanação para vocês. As primeiras manifestações operárias foram o ludismo e o cartismo, ideologias operárias comunista e anarquismo, e criava-se uma sociedade altamente competitiva e individualista. Agora volta aqui para mim. Por que vem a ser essa sociedade individualista e capitalista? Vamos lá desde o começo. As pessoas saem do campo, deixam de arar a terra, de viver, e passam a viver nas fábricas, porque agora muitas mãos de obra já não existem mais da colheita do algodão, da colheita da soja há muito tempo. Agora as máquinas fazem o trabalho que era justamente um trabalho feito pelas mãos humanas. Então já não existe a necessidade de 8 mil, 10 mil, 15 mil operários. Uma máquina faz o trabalho de várias pessoas que agora passam a viver de acordo com de acordo com a mão de obra da indústria, dominada por um patrão, ou por grupo de pessoas ricas, pessoas proprietárias de indústrias, e que pagam salários pequenos para as pessoas que deixam o êxodo e vêm para a cidade tentando ali uma outra vida, porque já não existe a mão de obra mais do campo. A partir daí existe a miséria, as pessoas começam a vender os seus corpos, a se prostituir, começa o número de suicídio, é claro, devido às depressões que as pessoas passam a conviver e a sentir na pele, devido à falta de condições médicas, a falta de higiene, as condições financeiras e de alimentação, começam a passar fome. Então vem o alcoolismo, as pessoas enchendo a barriga com álcool, bebendo para ver se assim elas conseguem se livrar da dor, se conseguem se livrar da frustração. Vem fazer parte como se fosse um medicamento aí para a vida do trabalhador. E as violências, entre elas roubos, furtos e assim por diante. A partir daí vem as manifestações operárias, que são o ludismo e o cartismo. Por que ludismo e cartismo? Porque os trabalhadores se revoltaram tanto, e em determinado momento criaram tanto ódio daquilo que estava acontecendo, que os trabalhadores começaram a quebrar as máquinas que haviam ali, as máquinas de tear, as máquinas a vapor, porque foram elas que tiraram o direito que eles tinham de trabalho, o direito que eles tinham de sobrevivência, de onde eles tiravam lucro para a sua vida. Então existe um momento em que eles agora se revoltam contra essa máquina. Então, em alguns momentos, alguns trabalhadores revoltados invadem as indústrias, invadem as mansões e matam os patrões e quebram todas as máquinas. Aquilo que já era complicado torna-se mais complicado ainda, porque envolve morte de pessoas, de seres humanos, e envolve morte de pessoas, até de trabalhadores, nos enfrentamentos que havia, justamente porque as máquinas haviam tirado o seu sustento.
Então, aparece aí para você agora na tela o nome de um dos homens que veio a entender este movimento social, esta sociedade, este movimento de luta pela sobrevivência, de revolta, chamado Auguste Comte, ou Auguste Comte. Ele vem do ano 1798 até 1857 e é considerado por muitos um dos primeiros, se não o primeiro, que vem falar sobre a sociologia. Qual é a ideia dele? Ele traz uma ideia que é chamada de positivismo, onde a sociedade é regida por leis naturais, independentes da vontade e da ação humana. Na vida social reina uma harmonia natural. Então, na vida, para ele, na própria vida social, já existe uma harmonia natural pelas próprias leis naturais que já existem, que são dadas e que não são dadas e que não são impostas da qual nós vivemos. A sociedade pode ser estudada pelos métodos de trajetória e processos empregados pela natureza, ciência da natureza. A ciência da sociedade, assim como as da natureza, devem limitar-se à observação e à explicação causal dos fenômenos de forma objetiva, neutra, livre de julgamentos de valor e ideologias, que seria a neutralidade axiológica. O que vem a ser o axioma, a neutralidade axiológica? Aquela neutralidade onde você parte de uma ciência da sociedade e parte da ciência do entendimento da natureza, sem a necessidade de interferência de um pré-julgamento que você já tem estabelecido. Você não pode já entrar para fazer um estudo já sabendo qual é o seu fim. É o tal do pensamento do Nietzsche, né? Você faz perguntas a qual você já tem a resposta. Para isso não há necessidade de perguntas. Então, você precisa partir de uma neutralidade, você precisa partir de um pensamento neutro, sem nenhuma interferência, para que assim você possa fazer de verdade uma observação, uma explicação causal de fenômenos, como isso acontece, sem você emitir já de imediato uma opinião pré-concebida já do seu conceito, tá? Comte ainda avaliou que a sociedade possuía dois movimentos principais, dinâmico e estático. Qual que é o movimento dinâmico? É o responsável pela evolução social que imprime sobre as sociedades as transformações para estágios superiores e mais complexos, que é o progresso. E depois veio o movimento estático, é o responsável pela organização e equilíbrio do organismo, que ajudaria a sociedade ao seu melhor funcionamento harmônico, entre parênteses, ordem. Volta para mim aqui. Fala uma coisa para mim bem interessante. Você conhece ou não conhece esses dois movimentos? Você já ouviu falar do movimento dinâmico e você já ouviu falar do movimento estático. Mas você fala, não, professor, eu nunca ouvi falar, ou se ouvi falar, se não me lembro. Tem certeza? E se eu disser que o movimento dinâmico, aquilo que é o dinamismo do movimento, ele é o responsável pela evolução social que imprime a sociedade, as transformações para estágios superiores mais complexos. É aquilo que evolui dentro da sociedade, é aquilo que faz com que a sociedade caminhe, é aquilo que faz com que a sociedade possa evoluir, possa continuar crescendo, vamos assim dizer. É o progresso. E o que é aquilo que é estático? É o responsável pela organização do equilíbrio do organismo, que ajustaria a sociedade ao seu melhor funcionamento. Então, ele organizando, fazendo com que o organismo, fazendo que o corpo humano, o coração funcione bem, sendo o coração melhor, o fígado funciona bem, sendo o fígado cada vez melhor, o rim, e assim por diante. O corpo possa estar andando ajustado de acordo com uma sociedade que funcione em harmonia, todos trabalhando, todos vivendo bem, de uma forma harmônica, que significa ordem. Lembrou agora onde você já viu a palavra ordem e progresso? Na bandeira brasileira.
Então significa que a nossa bandeira brasileira, ela vem aí baseada dentro deste pensamento da ordem e progresso, já porque são ideias positivistas que já haviam sido trazidas pela própria proclamação da República, e que na proclamação da República essas ordens, essa ideologia já era difundida e aplicada dentro do Brasil. Temos Benjamin Constant, Rui Barbosa e tantos outros que foram aí positivistas e que defendiam justamente uma sociedade nesta formação aí, ok? Olha o que aparece na tela para vocês aí. Que tal ordem e progresso? Né? Alguém aqui diz, né? Alguém parecido aqui com o Marechal Deodoro da Fonseca, ou outro aqui como o Marechal Floriano Peixoto, né? O que você acha, o Benjamin Constant? O que você acha da ordem e progresso? Aí o soldado pensa e diz, olha, isso aí pode não dar certo, porque quando você pensa numa sociedade comum e uma sociedade que caminha junto, é uma coisa um pouquinho utópica, não é bem assim, mas independente disso, a formação positivista e a ideia positivista, ela caminha justamente desta forma. Aí vem a Emily Durkheim. Aí para vocês, Emily Durkheim aparece já o Emily Durkheim e agora veio o pensamento dele. Emily Durkheim, ele já vai trabalhar com a sociologia funcionalista. Emily Durkheim quis fazer da sociologia uma disciplina objetiva, colocando como regra o funcionamento do método sociológico, a consideração dos fatos sociais como coisas que acontecem na sociedade, são coisas que acontecem no dia a dia. Um dos fatos sociais é a coerção, obriga o indivíduo a adotar um determinado comportamento social. Então, se ele vive em sociedade, ele é obrigado a comportar de acordo com a sociedade que ele vive. A coerção e a exteriorização são externos porque são fatos coletivos, como a religião, o sistema econômico, por exemplo, independentes do indivíduo. Então, para ele, a religião, né, aquilo ele está dizendo já de uma religião imposta, que não é o caso de muitos, é claro, graças a Deus, mas é aquela religião que ela vem te impõe determinadas coisas que você deva fazer e deva seguir. Exteriormente, você nasceu na igreja obrigado a fazer aquilo, independente de você acreditar ou não, de você concordar ou não, são algo que vem da exterioridade para vocês. Durkheim, divisão social do trabalho. Durkheim tenta entender o funcionamento da sociedade da mesma forma que a biologia entende o funcionamento de um corpo. Cada indivíduo tem uma função a cumprir que é importante para o funcionamento de todo o corpo social. Procura compreender o aumento do individualismo na integração social. Então ele começa a entender e a buscar o funcionamento do indivíduo como se fosse um corpo que deveria trabalhar sempre em harmonia para o bem de todos, cada um defendendo ali o seu trabalho dentro do campo social para que haja uma harmonia melhor. Só que ele também se preocupa aqui justamente porque compreendeu porque o individualismo na integração social existe, porque que as pessoas são tão individuais e de forma tão individuais dentro de uma sociedade. Continuando, ele vai dizer aqui da sociedade pré-capitalista, que é pouca divisão do trabalho, pouca divisão do trabalho, ela é tradicional, ela não é diversificada, ela é pré-industrial, ainda não existe a indústria, ela tem semelhança de funções, a união, ela é simples, e a causa da coesão social que existe é a união. Todo mundo ali só está junto, só existe pela união, somente por isso, por estar unido. Esse é o pré-capitalista. É a solidariedade mecânica, aquilo que existe dentro de uma mecânica de uma sociedade que deseja se unir, que passa a se unir, que quer se unir justamente com outros e fazer parte em um bem comum. Aí vem a sociedade capitalista, que existe já muita divisão do trabalho, já existe várias divisões, o chefe do chefe, o chefe, o gerente, e aí vai. Ela é moderna, ela é diversificada, vai diferenciar uma da outra, ela é industrial, já passa a ter a indústria como foco, ela tem especialização de funções, a dependência é complexa, já tem as funções que dependem das múltiplas funções, cada qual na sua função, e ela tem a causa da coesão social da dependência, ou melhor, não é apenas pela união, e sim pela dependência que um passa a depender do outro. Ou você
entende as regras do jogo e vive uma sociedade capitalista para a sobrevivência, ou então você está condenado ao fracasso. Essa é a solidariedade orgânica que existe. É apenas o próximo slide, depois volta para mim para nós continuarmos com os nossos comentários, tá? A sociedade constituída por solidariedade mecânica, qual é? É a divisão do trabalho era pouco desenvolvida, não havia um grande número de especializações, as pessoas se uniam não porque dependiam do trabalho das outras, mas porque tinham a mesma religião, as mesmas tradições, os mesmos sentimentos, os mesmos valores. Esta sociedade, nela, a consciência coletiva era forte e pesava sobre o comportamento de todos. Predominava o direito repressivo, penal, pois o crime feria os sentimentos coletivos. Então volta aqui para nós, volta aqui para mim. Justamente da sociedade ao qual Durkheim se refere, ele vai falar aí, deixar bem claro, de uma sociedade que nós conhecemos e muito parecida e muito semelhante ao povo de Israel aos tempos bíblicos, né? Até antes dos reis. Por quê? Antes dos reis existirem, antes de existir os reis de Israel, o que existia em Israel? Existia ali um governo, e este governo era um governo liderado por juízes, né? Então havia juízes, havia ali algum problema, alguma regra quebrada, havia os sacerdotes, sumos sacerdotes para as expiações, e haviam as leis, e não só as leis espirituais, mas as leis de convivência, as leis econômicas, da troca, da venda, das negociações, e muitas vezes iam parar na mão dos juízes. Por quê? Porque às vezes haviam desentendimentos comerciais, alguém que foi prejudicado. O próprio Salomão ele cita várias deixas ali em Provérbios, né, que ele cita da balança enganosa, do que trabalha com as mãos, né, omissas, o preguiçoso, né, aquele que deixa, né, com que a sua lavoura seja tomada pelas pragas, que não cuida bem do que é seu. E aí, o que acontece? Havia esses juízes, havia as pessoas que julgavam ali para que houvesse ali um trabalho de união. Então, existia uma prosperidade, mas é uma prosperidade que existia dentro do seu ganho, dentro daquilo que você investia. Havia as escolas, havia os aprendizados, havia os grandes mestres, mas havia também os criadores de gado, os plantadores, né, de grandes colheitas e assim por diante. Quando vem o povo de Israel, pede para Samuel um rei, o próprio Deus alerta o povo de Israel e Samuel repassa essa mensagem ao povo, dizendo que eles pagariam impostos, que eles teriam que sustentar o rei, e ele diz que não, porque as nações possuem rei e nós queremos rei também. Então, o que acontece? É escolhido Saul, aí onde não tinha palácio, agora tem um palácio para o rei, tem os criados do rei, tem os impostos pagos agora ao rei, e continuou-se dentro de um reinado que agora existe um rei para julgar a nação e um rei para dominar e para ordenar aquele povo. Então, quando vem surgindo lá na frente a ideia do feudalismo, a ideia do acúmulo de riqueza, já existia, mas vem a existir já de uma forma mais agressiva nessa modernidade. Então, quanto mais se ganha, mais se quer. Eu cito geralmente aquela passagem bíblica, quando Moisés foi construir ali, né, a arca e o templo ali, ele começaram a pedir para que as pessoas pudessem doar para a construção da arca e para a construção do templo. Só que chega uma hora que as doações eram tão grandes que Moisés diz, basta, não precisa mais. Por quê? Porque ali já era o suficiente, não era a intenção de acumular um monte de ouro dentro da casa do tesouro do Senhor, era somente com a finalidade da construção. Então, vocês conseguem entender que ali não havia um interesse de acúmulo de riqueza, e sim com a finalidade de construção de um templo. Então era assim que via a solidariedade da sociedade mecânica.
As pessoas tinham um sentimento, criam em um Deus, criam de uma forma que haveria de servir a Deus e ao próximo também, e as pessoas tinham solidariedade ali entre elas, não era de forma obrigatória, era de uma forma de união que eles queriam entre eles. Para aqueles que saíam, quebravam este sentimento de união, este sentimento de desejo de viver em comunidade, havia a penalidade, que era o sistema prisional, que era o sistema penal que havia das cadeias, das prisões, onde as pessoas eram penalizadas e havia formas de punição justamente. Você percebe isso no livro de Levítico, depois Número, Deuteronômio, Josué, as cidades, até a cidade de refúgio para as pessoas que haviam cometido algum crime, e este crime aí era um crime que não era passivo de punição, porque ele cometeu aquele crime, não foi por vontade própria, mas para que ele pudesse viver e não houvesse uma vingança, ele ia para as cidades de refúgio, ok? Vamos continuar então comigo? Fato patológico e anomia, de acordo com Emily Durkheim. O crescente desenvolvimento da indústria e da tecnologia faz com que Durkheim tivesse uma visão otimista sobre o futuro do capitalismo. O capitalismo é uma sociedade perfeita, pois a maior divisão de trabalho aumenta a especialização de funções, que aumenta a dependência, tendo maior solidariedade. Então, o capitalismo é o que? Uma sociedade perfeita, ele possui a maior divisão de trabalho, que aumenta a especialização da mão de obra. A partir daí a pessoa vai se especializando cada vez mais, não existe um término tão simples assim, e aí a pessoa vai, a função aumenta, a dependência tendo maior solidariedade, que é no caso aí de um precisar necessariamente do outro para sobreviver neste mundo, no mundo capitalista. Como explicar os problemas sociais, tais como favela, criminalidade, suicídio, fome, miséria, poluição e desemprego? A crise da sociedade é moral, ou as normas estão falhando, fato patológico. Ou melhor dizendo, a sociedade precisa de leis morais para sobreviver, precisa que as leis morais venham de verdade a ser mais reais dentro da vida, das normas das pessoas, e isso está falhando, que é uma doença, é algo patológico, é algo que torna doente, a sociedade está doente e vive doente. Ou a ausência de normas é a anomia. Então, por que será então que a sociedade está assim? É porque existe ainda a falta de normas, não está existindo uma norma essencial. As normas da sociedade que estão por aí são fracas, são frágeis, não existem, não estão sendo de acordo com as regras bem editadas e bem seguidas. Então é uma doença. Aí vem o suicídio, que é o último e um dos fatores mais cruéis assim tratados por ele, que o suicídio ele vem a fazer parte do entendimento de Durkheim, porque o suicídio você tira a sua própria vida, é o último estágio que existe de desespero de um indivíduo decepcionado com a sociedade, com a família, com a igreja, com as instituições sociais, com a escola, com aquilo onde ele vive. Então ele vai dizer, as causas do suicídio são sociais, dependendo do maior ou menor grau de coesão social que esse indivíduo vive. Então ele trata de 3 tipos de suicídio. O primeiro, que é o egoísta, que é a falta de integração, né? Que é aquela pessoa que não está integrado, aquela pessoa que não está vivendo de uma forma social, ele vive isolado, ele não consegue se integrar, ele não consegue viver em parceria, em comunhão, e acaba tirando a própria vida por não se encontrar em uma sociedade. Depois vem o altruísta, que é o excesso de integração, e o anômico, que é a falta de limite e regra. Volta aqui para mim, olha, observe aqui, só para eu explicar para vocês essas 3 normas e deixar bem claros para vocês em alguns pontos da história onde esse suicídio geralmente acontece. Egoísta, falta de integração, a pessoa não consegue viver, não começa a se isolar, né? Até os psiquiatras dizem que nós devemos tomar muito cuidado quando a pessoa começa a se isolar demais,
querer ficar muito sozinha, distante de todos, distante das pessoas que estão ali vivendo com ela. Por quê? Porque essa pessoa corre geralmente o risco de poder estar cometendo o suicídio, ou poder estar querer tirar a própria vida de uma forma devastadora, por não conseguir se encontrar na sociedade ou viver em comunhão com a sociedade. Vive de decepções, vive de tristezas, de angústias, se isola ou se sente isolado, se sente desprezada da sociedade. O altruísta pode parecer até interessante, gente, mas até engraçado assim de falar, mas que é o excesso de integração, é aquela pessoa que se integrou demais, aquela pessoa que está além, né, de toda e qualquer pessoa. Ele se acha além de toda e qualquer pessoa, ele quer cometer, ele comete ali um suicídio porque mais ou menos como saio da vida para entrar na história. É os kamikazes que lançam seus aviões contra navios porque ele vai morrer, mas ele vai levar alguém junto. O suicídio para ele vai machucar alguém, ele quer se matar e vai deixar as pessoas, alguém ele vai levar junto com ele. Ele não é um homem bomba, né, que vai se matar e pum, vai encontrar 7 virgens no paraíso, que é o altruísta. E é o nome que também dá para entrar em algum desses aí também, que é o falta de limite de regras, que é aquele que não vive com regra, que não quer obedecer regra, que não quer viver de acordo com as regras, ele vive do jeito dele, ele vive da forma dele. E o que ele faz? Ele, na hora do seu desespero ou não, ou na forma mesmo do seu entendimento, prefere tirar a vida do que se submeter às regras, ok? Próximo pensador na tela para vocês, que é o Max Weber. O Max Weber, ele traz aí um livro muito interessante, muito conhecido no mundo todo, chamado A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, ou Espírito do Capitalismo. Max Weber. Qual que é o principal pensamento dele? Vamos lá. Max Weber, mesmo sem eliminar o estudo das causas e rigor na coleta de dados e no tratamento dos fatos, como é o caso de Durkheim, né, que era rigoroso com o colhimento de dados, ou achava necessário isso, ele enfatiza a necessidade de se usar o método da compreensão, em oposição ao critério da explicação típico da ciência da natureza, que tentava explicar cada fenômeno da natureza que existia. Ele pensava mais na própria compreensão e a forma que a compreensão deveria existir nos fatos sociais ou na sociedade. Ele destacam-se a ação social e a dominação legítima em seu pensamento. Em Weber, o que ele traz aqui, Weber? Tipologias. A tipologia da ação social, que é um do primeiro tipo que ele traz, e aqui a tipologia da dominação legítima. Ele se baseia em 2 fatos interessantes que fazem parte da vida da sociedade que ele conhece, que nós conhecemos, que é a religião e é o capitalismo, que para Weber faz toda a diferença e influencia praticamente em tudo que existe dentro da sociedade. Próximo. Tipologia da ação social. Vem a ação tradicional, que é determinada por um costume arraigado. É o exemplo, a troca de presentes no Natal, Dia dos Namorados, então é uma ação tradicional que existe. Você entrega o presente, você espera receber também o presente, é uma troca de presentes de ação que existe dentro das pessoas, até porque às vezes esperam festas, né, que são festas que possam existir, para que haja uma troca de presente e ele receba. Às vezes não precisa daquele presente, aquele presente é tão baratinho que ele mesmo compra sem precisar que ninguém dê para ele um presente. Mas para ele o que vale mais é o peso da ação. A ação de troca de presente é muito mais importante até do que o valor em si. A ação efetiva, especialmente emotiva, determinada por afetos e estados sentimentais atuais. Exemplo, a torcida do esporte. Então, são as torcidas, são as ações afetivas, são estados sentimentais que vão falar para você que são ações afetivas pela torcida, do time de futebol, do coração, das pessoas
que estão ao teu redor, que você demonstra a afetividade e a torcida para alguém, você mostra uma ação, essa ação é uma ação de afetividade importante para aquele grupo. A ação racional com valores, com relação a valores, racional com relação a valores, determinada pela crença consciente em valores éticos, estéticos, religioso ou qualquer outra forma, que é o trabalho voluntário, por exemplo. Então, em crença racional e de relações de valores. Por que ético? Então, é que eu pratico a ética com alguém, eu sou ético com as pessoas, isso é importante, é um valor racional, que são valores, os valores estéticos, a beleza, aquele que se contempla, o belo, aquilo que se observa, aquilo que se respeita, religioso, respeitando as religiões, dentro de um trabalho voluntário, e é um trabalho de ação que existe muitas vezes, que não te custa nada, mas é importante para a pessoa que recebe. A ação racional com relação a fins, determinada por expectativas, condições ou meios para alcançar fins próprios, racionalmente perseguidos, empresas capitalistas, que são ação que tem algum fim. Então, o que você vai criar? Vai criar expectativas, até não é uma boa comparação, mas lembra muito do pai e da mãe, que investe no filho, que cria no filho ali uma expectativa, que investe ali na carreira musical do filho, porque espera que o filho um dia fique rico e possa dar para o pai e para a mãe ali uma condição de vida bem melhor do que a que o pai e a mãe possuem agora, porque eles investiram, né, no filho e assim por diante, tá ok? Continuando aí, antes de voltar para mim, dominação tradicional refere-se à autoridade pessoal do governante. Já a outra parte, sai da ação e vem para a dominação, investida por força do costume, Leviatã, Thomas Hobbes. Pessoal, se você não leu este livro que está aparecendo aí na tela, Leviatã de Thomas Hobbes, eu aconselho que você leia aqui a formação do Estado e a dominação tradicional do Estado. É muito importante a leitura deste livro, você encontra em PDF tranquilamente, gratuitamente, não tem direitos autorais porque é um livro muito antigo. A não ser que você deseja, né, de uma forma ou de outra, ter o livro em casa, para uma consulta, para ter na sua biblioteca, aí você compra. Mas se você não quiser comprá-lo, quiser só tê-lo, você pode baixar ele tranquilamente, que ele tem gratuito aí na internet. Dominação carismática é baseada no carisma, ou seja, na capacidade excepcional de liderança de alguém. Aí colocou aí o presidente Lula, né? Claro que foi na época, que hoje o presidente Lula já não tem esse carisma todo mais, a não ser de alguns seguidores, mas que na época a forma de dominação, a forma de conquista, a forma de carisma para com as pessoas era muito conhecida aí pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de uma pessoa pobre que agora um trabalhador que vem estar ser presidente da República. E tem a dominação racional legal, baseada no direito, que se liga a aspectos racionais e técnicos da administração, que são dos chefes do governo, o FHC, o Lula, foi inclusive no passado, né, com não é a Dilma Rousseff, a Zélia Cardoso, né, eu não cheguei a ver ainda, tal, mas diz que até pediu desculpa. Volta para mim aqui. Diz que chegou até a pedir desculpas, né, pelo dinheiro que foi confiscado naquela época na poupança do povo brasileiro, e hoje ela veio pedir, segundo eu li em algum lugar, ela pediu desculpas porque ela entende que hoje ela entendeu que ela agiu de uma forma errada naquela época. Então, são as dominações que existem para Emile Durkheim, as dominações que existem, as ações que existem para o povo. Então, quando ele traz o espírito, a ética protestante, espírito do capitalismo, a ética protestante, porque essa ética foi tão importante na hora de trazer para dentro da política, para dentro da formação dos Estados Unidos, de outros países, ele cita muito isso, a ética, né, qual fez a diferença no espírito da formação capitalista, do acúmulo de capital e das formas de gastos que aquelas pessoas tinham, até que não gastavam sem coisas que eram supérfluas, e isso fazia com que havia uma prosperidade grande dentro
do capitalismo dentro das pessoas que existiam ali na formação dos Estados Unidos, que para alguns até era traduzir por Nova Jerusalém, acreditavam que eles tinham, ali era Nova Jerusalém bíblica, porque havia uma prosperidade imensa que acontecia. Então Emily Durkheim vai basear justamente nas ações e nessas denominações. Espero que esteja ficando claro para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Continuando no slide comigo, o Estado ou alguém detém a capacidade de dominar a sociedade porque são reconhecidos como legítimos pelos indivíduos. Então, o Estado, aí com a letra maiúscula, Estado é onde nós vivemos, é aquilo que nos domina, é aquilo que é territorialmente o nosso local de moradia e de convivência. Estado de Mato Grosso, Estado do Ceará, Estado de Sergipe, Brasil, uma república federativa, né? Uma república onde há uma federação, são estados, e formamos um país chamado Brasil, e nós que estamos dentro do Brasil precisamos viver de acordo com o domínio do Estado, e nós, no momento que nós vivemos, nós reconhecemos que ele tem poder legítimo sim sobre nós. Cobra imposto, o povo protesta aqui, mas acaba pagando. Existem as leis do Estado, olha, decretado tal coisa, aqueles que não correspondem ou não fazem de acordo com que a sua obrigação de cidadão infringe essa lei e ele é penalizado, e assim o Estado está dominando aí, domina sobre o povo. A religião e capitalismo, é o próximo slide. A ética protestante, o espírito do capitalismo. Tem a ética protestante, a ética da salvação, ética calvinista e predestinação. Existe aqui para muitos, este livro foi escrito em 1904, existe muitos cristãos, muitos protestantes, calvinistas, né, que eles não admitem essa afirmação e esse raciocínio, acredita que é uma visão distorcida que Max Weber faz aí do calvinismo, né, que faz aí do próprio da doutrina da salvação e assim por diante. Então ele diz que na ética protestante vem a ética da salvação, que para ele é aquele que ia conforme você cria na salvação, conforme você era salvo, e isso ia se mostrando a partir da sua prosperidade, você ia prosperando de acordo com a sua salvação, de acordo com a sua predestinação. E aí vem junto a predestinação, a disciplina, parcimônia, discrição e a poupança. Então você tinha uma disciplina, a partir daí você ia tendo a sua vida formada, tinha uma discrição, que você era uma pessoa discreta, não precisava ser mostrando que era rico e gastando horrores para mostrar que era rico. E aí você forma uma poupança, você começa a acumular dinheiro, você começa a ter capital e mostra que você assim é uma pessoa de Deus, uma pessoa salva, porque você consegue gerar um capital, gerar uma quantidade de valores monetários e assim de sobrevivência. E aí essa é a ética protestante para ele, vocês estão vendo à minha esquerda. E à direita está o espírito do capitalismo, que é a racionalidade, a busca racional do lucro e a valorização da profissão. Ganhar pela profissão, sempre dentro do capitalismo de uma forma racional, buscar a busca racional do lucro, né? Uma forma cada vez mais raciocínio, cada vez a razão para se buscar o lucro, e a valorização da profissão. Volta para mim rapidamente, porque nós já estaremos encaminhando para o nosso último personagem aí, que é o Karl Marx. Então, lá do Emily Durkheim, ainda terminando lá o nosso entendimento do Emily Durkheim, é que ele vai nos trazer justamente a ideia, o entendimento da formação dos Estados Unidos. Ele trata ali como objeto a formação dos Estados Unidos, e aí diz que a grande influência que existiu na formação americana, de universidades como a própria Universidade de Harvard e assim por diante, é justamente baseado na ética, e essa ética vem carregada da predestinação e da crença de que você estava predestinado e era predestinado em acreditar naquilo que estava acontecendo, aquilo que estava já predestinado, desde que você tivesse as suas atitudes, você estivesse trabalhando, ganhando e prosperando, você já estava ali predestinado. Era uma forma
de crer que a predestinação estava existindo, tá bom? Próximo slide agora, Karl Marx. Marx, ele está aqui, né, até uma forma meio engraçada aí, que foi colocado no slide, mas Karl Marx, ele é um dos conhecidíssimos aí até hoje, por falar e por determinadas afirmações e buscas que até hoje divide opiniões e é estudado e é defendido dentro de faculdades, ok? Slides, conceitos de Marx deram ênfase na crítica de uma dominação com base econômica, sofrendo diversas inflexões e desdobramentos. Marx estabeleceu importantes conceitos para compreender o funcionamento do capitalismo, como a mais-valia, reflexão crítica sobre a realidade por meio da dialética e as formas de exploração das classes trabalhadoras, tendo o Estado como reprodutor ideológico. Volta para mim, por favor. Então, nós estaremos estudando na próxima aula os pensamentos, agora a introdução à sociologia. Então, os pensamentos desses sociólogos já de uma forma um pouquinho mais pormenorizada. Por quê? Porque quando você estuda o pensamento de forma pormenorizada, você vai verá que da onde que parte o objeto de pesquisa dele. Por que que ele pesquisou? Por que que ele chegou a pesquisar daquela forma? A chegar a esse determinado entendimento. O do materialismo histórico, que é a busca material, a busca dentro das lutas de classe, aonde o patrão e o empregado, dentro dessa dialética que existe para chegar-se até a formação do capitalismo, onde o Estado é o reprodutor ideológico, é o Estado que reproduz na mente, na cabeça das pessoas, as ideias ideológicas a serem seguidas e as pessoas são cobradas por essa ideia ideológica. O mais-valia, que era justamente a opressão do empregado pelo opressor, né, o oprimido pelo opressor, onde ele precisa trabalhar mais vezes, cada vez mais, para poder garantir aí o seu sustento, ou ele pode correr sério risco de a sua condição, né, financeira de vida, e assim ele vai tendo dentro do seu entendimento, dentro do seu pensamento, algumas situações que até hoje perduram em países chamados países socialistas, países comunistas, e que condenam e perseguem a religião, porque para Marx grande parte disso aí vinha da religião, que é a própria religião, que era o ópio do povo, que era a droga do povo, que fazia com que o povo se entregasse de tal forma. Aí você diz, mas professor, isso dá certo, isso não dá certo? Gente, pode fazer aí você mesmo a sua pesquisa e você vai observar muita coisa aí que não deu e não dá tanto certo, inclusive até próprios socialistas que acabam sendo detetores de grandes capitais, de grande capital e assim por diante, mas a ideia de Marx é baseada justamente na luta de classes sociais, tá ok? Próximo slide. Luta de classes, burguesia versus proletariado. Do lado esquerdo aqui você vê o patrão, né, com cifrãozinho, né, todo bonitinho aqui esse patrão de gravata borboleta, a cabeça até aqui, né, fumaçando aqui, né, de tanta sorrir, de tanta alegria por estar com lucro. E de um lado esquerdo, aqui do lado direito, trabalhadores, né, com o símbolo que ficou tão conhecido da antiga União Soviética, que era a foice e o martelo com a estrela, dizendo que era a luta dos trabalhadores para combater as opressões dos patrões que estavam lhe arrancando. Então, para Marx, essa luta de classe, burguesia e proletariado é o fio condutor da história. A história é formada e vem se formando ao longo do passar do tempo, dos anos, dos séculos e assim por diante, através dessa briga, dessa luta de classes, da luta entre burguesia e proletariado. Próximo apareceu aí para vocês agora. É composto pelo meio de produção e as relações de produção. Meios de produção, quais são? As máquinas, ferramentas, tecnologia, força de trabalho. São os meios de produção. Relações de produção, quais são? Somente por meio delas se realiza a produção. Elas variam de acordo com os meios de produção. São as próprias relações e organizações entre os homens,
Então, são as relações de produção que existem somente para que haja um meio de produção, haja algo a ser produzido. No intercâmbio entre as relações de produção e as forças produtivas, que a riqueza se transforma em capital. Somente por meio do trabalho tal relação é concretizada. Então, as relações de produção condicionam as relações sociais. Através da produção para Marx é que a relação social começa a vigorar. É através das relações de produção onde está sendo produzido que as pessoas passam a se conhecer, passam a fazer parte da vida um do outro, passa a se relacionar, é claro, de acordo com a sua classe. Sempre assim é o pensamento dele. Continuando agora no próximo slide. Mais-valia é a quantidade de trabalho não paga ao trabalhador. Ele trabalha mais, mas não recebe pelo que ele trabalhou a mais. Duas formas de extração do mais-valia. A absoluta, que é o aumento da jornada de trabalho, e a relativa, que é o aumento da intensidade do trabalho, que pode ser dar pelo incremento de tecnologia na produção, aumentando a produtividade da produção. Os meios de produção capitalistas se transformam incessantemente, sua base é revolucionária, ao passo que os modos de produção anteriores eram essencialmente conservadores. Essa constante revolução se dá às custas dos operários, pois o trabalho se torna parcelar, o próprio trabalhador não conhece o produto do seu trabalho. E aí vem, já finalizando, o Estado e a sociedade. O Estado é o produto das contradições inerentes à própria sociedade. O Estado é a expressão essencial das relações de produção específicas do capitalismo. O monopólio do aparelho estatal, diretamente ou por meio de grupos interpostos, é a condição básica do exercício da dominação. O poder político é, na verdade, o poder organizado de uma classe para a opressão das outras. A mercantilização de todas as relações humanas. Então a política se torna mercantilizada, né? Aí alguém colocou ali o Sarney, né? Lembrando a época lá do José Sarney, onde tinha essa política da mercantilização. A globalização, a mundialização do capital foi um fenômeno previsto por Marx em suas análises. Então, volta para mim agora. Nós falamos aí justamente do mais-valia, nós falamos das produções de trabalho, justamente por quê? Porque o trabalhador não recebe pelo seu trabalho e também na mais-valia na absoluta, ele ainda não usufrui daquilo que ele mesmo produziu. Por quê? Quem fabrica a Ferrari, quem colocou os parafusinhos lá na Ferrari, lá naquele carro Ferrari, não é a pessoa que vai dirigir a Ferrari. Na maioria das vezes, pelo menos eu entendo que não. A pessoa que produz uma joia, que fabrica uma joia de ouro que custa aí milhares de reais, não será ela que vai ostentar a joia no pescoço ou aqui no pulso, né? Existe aquela música até Cidadão, aí cantada na música popular brasileira, que fala do prédio que ele construiu, mas que ele não consegue usufruir, ele mesmo não mora no prédio que ele ajudou a construir. E lá no final da música dizendo que o próprio Cristo dizia a ele que nos lares, na igreja, nem ele mesmo poderia estar entrando, porque a filha dele ele tinha uma filha com o pé no chão, e uma criança de pé no chão não poderia entrar na escola ou em tal lugar. E Cristo falando que não poderia entrar nas casas, é a mensagem da música. Só que traduzindo aqui para o entendimento de Marx, era a pessoa que não usufruía nem daquilo mesmo qual ele estava produzindo. A introdução à sociologia é justamente esta. Estaremos falando dos pensadores, de cada pensador, na próxima aula. Espero que todos vocês tenham gostado da nossa aula e é um prazer sempre estar com vocês aqui. Surgiu dúvida, quer fazer algum complemento, quer nos ajudar? Seja sempre bem-vindo aqui na hora da nossa conversa online, tá bom? Fique com Deus, que Deus vos abençoe, a todos nós e a todos vocês também. Muito obrigado.